E aí, maconhista, suaveira? O Conselho Federal de Medicina, também conhecido como CFM, largou a braba no nosso colo. E sempre que acontecem essas paradas, a gente tem que chamar alguém que entende do assunto pra deschavar ele direitinho por aqui, certo? Então, bem-vinda novamente, doutora Cecília Galício. Olá, muito obrigada pelo convite de retornar a este nobre palco. Ainda mais pra falar de uma coisa aí que tá tirando a nossa paciência, né? Pois é. Então, deixa eu pedir um favorzinho antes. Pra quem ainda não te conhece, quem é a doutora Cecília? Advogada antiproibicionista, militante pelo fim da guerra às drogas, pertenço à Rede Reforma, que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas. Ocupo hoje a cadeira de conselheira no Conselho Estadual de Política de Drogas pela CUCA e também a vice-presidência do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool no município de São Paulo. É isso. Aí eu quero saber o seguinte, tem várias nomenclaturas que é muito difícil da gente entender quando lê alguma parada assim que fala sobre ciência, sobre medicina, sobre essas coisas. O Conselho Federal de Medicina muda a resolução que orienta médicos sobre o uso do canabidiol. A resolução do CFM proíbe que médicos receitem canabidiol para outras doenças além dos 2 tipos de epilepsia. Essa questão, essa resolução aí do CFM, o que é isso exatamente? O que mudou? Eu acho que a gente pode dizer que isso é um processo, né, do avanço do proibicionismo numa situação agora em que a ciência é desvalorizada pelo moralismo, né? Então, antes de tudo, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a atividade dos médicos. Então, a gente está falando de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, teoricamente, deveria ser editada normas e resoluções para facilitar a vida das pessoas e para promover a saúde. E de cara a gente já diz que isso não é uma medida que nem promove saúde, nem promove nenhum tipo de justiça, nem acesso a tratamentos. É uma resolução injusta na forma como ela está editada e na forma como ela está apresentada para a sociedade. Ela pretende desencorajar os médicos a prescreverem cannabis. Uma norma que pretende colocar em xeque, colocar em dúvida todo o avanço científico que a gente já teve a respeito da cannabis e todas as conquistas, né, que a gente já teve. A gente sabe aí de milhares de histórias de pacientes, de pessoas que se trataram. A gente tá cansado de ver o potencial terapêutico da maconha na vida real das pessoas. E agora nós temos aí o Conselho Federal de Medicina lançando uma situação de pânico para os médicos, né, porque, como nós sabemos, é como se fosse a OAB, né? Então, tipo, o médico teme que o órgão que fiscaliza e regulamenta a sua atividade venha caçá-lo ou ele venha responder a algum processo administrativo junto a esse órgão. Então, quando a gente limita qualquer benefício relacionado à saúde, isso não melhora a vida das pessoas, né? Então, essa norma está claramente voltada para algum interesse eleitoreiro ou algum interesse econômico que não é necessariamente aumentar ou promover a saúde das pessoas. Então, a grosso modo, existe a partir de agora, com essa resolução, uma limitação dos médicos prescreverem para quem precisa, certo? Sim, existe uma limitação, né, do ponto de vista teórico, porque através dessa resolução, os médicos estão sujeitos a essas normas se eles assim quiserem e o fizerem. Então, num dos encontros que nós temos feito a respeito disso, tivemos a notícia de um médico que já atende um paciente há 5 anos e está com medo de continuar a prescrever. A nossa orientação e todas as discussões que estão sendo feitas a respeito disso é de não desencorajar os médicos a observar, né, os protocolos clínicos, o princípio da bioética, a ética médica, não deixar de observar também a vontade dos pacientes, né, a determinação daqueles pacientes que escolhem fazer um tratamento com cannabis em detrimento de outros tratamentos, às vezes por opção, às vezes porque esta é a melhor alternativa terapêutica mesmo, que as pessoas se mantenham na busca da saúde, porque não pode ser o órgão que regulamenta a medicina que diz para o paciente qual que é o melhor medicamento que ele deve tomar. Isso também faz parte da autonomia do indivíduo em escolher o próprio tratamento. E também faz parte da responsabilidade do médico observar este desejo. Existem diversas situações em que os médicos podem, por exemplo, fazer a comprovação através deste acompanhamento clínico de que esse tratamento é eficaz. E a interrupção, né, ou a substituição pode trazer para o paciente danos mais graves do que a continuação do tratamento. A gente sabe, né? Sim. Foi editada essa resolução, mas não foi porque alguém morreu porque estava fazendo um tratamento com cannabis. Na verdade, o que a gente tem de notícias são de situações exatamente o oposto
da morte. Sim. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu preciso avisar que tá rolando várias paradas da hora lá na loja. E você já sabe o que é, né? Peita, artigo de decoração pro cantinho de vocês ficar mais paloso ainda. Tem as paradinhas todas que vocês precisam pra fazer aquela cesta de respeito. Tem frete grátis pra galera de São Paulo nas compras acima de R$1,99. E se você finalizar a sua compra pelo Pix ou pelo boleto, ainda tem aquele descontinho maroto em cima, saca? Então não perde tempo, cola lá na loja 12. E eu tenho uma dúvida assim, tipo, me corrija se eu estiver errada. São mais de 100 mil pacientes que tem no Brasil, né? Que se tratam com cannabis e tal, vem pesquisando sobre isso. Aí a primeira coisa que eu pensei quando saiu essa resolução foi: isso daí é a partir de pessoas que estão buscando tratamento com cannabis a partir de agora, ou essa nova resolução também se aplica pra quem já trata com? Que assim, você acabou de dizer, né? Que tem alguns médicos que estão com receio justamente por conta disso, que tratam pacientes há muito tempo, né? É real isso, essa loucura toda? Tipo, que às vezes eu olho e falo, não é possível, cara, que isso tá acontecendo. Já existem pessoas se tratando, já tá comprovado que a parada dá certo, tá ligado? Aí chega um bagulho e fala, não, acabou, tá ligado? Não vai ter. É uma pergunta importante, né? E aí a gente precisa analisar isso primeiro sobre a ótica do paciente. O Conselho Federal de Medicina editou uma norma: você, paciente, vai ignorar os benefícios terapêuticos ou vai promover a substituição desse medicamento assim, sem questionar? Em casos mais emblemáticos, o que as mães, por exemplo, fizeram até hoje para tratar os seus filhos, passou muito longe disso, foi muito além, foi para a desobediência civil, foi para cultivar maconha em seu quintal, ignorando uma criminalização que é muito, muito mais impactante do que simplesmente um procedimento administrativo em torno de um médico. Quando a gente olha para essa situação da cannabis com finalidade terapêutica, o brasileiro, de um modo geral, né, toda essa dinâmica que a gente conhece, já foi para um lugar muito mais grave. Então, tipo, as mães optaram por fazer os cultivos mesmo sabendo que elas poderiam ser presas. Algum médico vai ser preso? Eu acho pouco provável. Eu tenho quase que uma fé de que os médicos não se curvarão a isso. De fato, a escolha de uma terapia e de um medicamento leva em conta outras questões. Eu não imagino que os médicos irão ceder a esta pressão que está sendo feita num momento político bastante importante para o país, né? E que, como a gente está vendo, está tomando o cenário, está tomando o lugar de discussões ainda mais importantes. É contraproducente a norma, mas eu acho que também é contraproducente o desespero. Porque de qualquer maneira, de um jeito que a gente já estava lutando, nós já tipo, estávamos resistindo ao próprio CFM. Né, se tem uma coisa de positivo nisso, porque na verdade eu não acho que isso seja positivo, na verdade parece um grande engodo, foi retirada a restrição da prescrição por especialidades, né? Mas, olha, veja bem, foi retirada a prescrição por especialidades, mas também foi limitado a educação e a divulgação de dados. É sem sentido na sua gênese, porque a gente não imagina que um conselho de médicos seja capaz de chegar à conclusão de que limitar a quantidade de tratamentos seja bom para a população em geral. É uma censura braba, hein? Não é só uma censura, não só, é uma crueldade. É uma crueldade, porque quando você toma por opção limitar um tratamento médico, é crueldade. E também tem um lance da galera que tem HC, né? Que é o habeas corpus. E aí interfere, não interfere, como é que fica? Essa questão dos HCs, a gente tem que partir dessa conquista, né? O habeas corpus, que já foi concedido, é um direito líquido e certo dessa pessoa. Então ela tá ali naquela situação que não pode retroagir aquela garantia que ela já tem. Mesmo porque os habeas corpus também tratam da questão penal e não da questão médica. Né? Então, de uma maneira bastante geral, os habeas corpus as decisões judiciais que permitem o cultivo, elas estão baseadas nos laudos médicos. Se os médicos continuarem atestando e afirmando a eficácia terapêutica do tratamento dessas pessoas, que, sem dúvidas, continuam fazendo seus tratamentos, elas não vão sofrer nenhuma limitação, né, no seu direito de tratar-se. Não só está provado nos habeas corpus que aquela pessoa prescinde daquele remédio para a sua vida, como também ela não poderá ser criminalizada. Por isso que essa jogada do CFM é bastante nefasta, né, porque aí também desconsidera uma realidade terapêutica de muitas pessoas. O habeas corpus é uma realidade no Brasil. Quantos né? tem mais ou menos, Cecília? Mais ou menos uns 800 habeas corpus. Está falando de um fenômeno bastante importante, né, a ser observado. Né? O CFM sequer
considerou essa possibilidade, né, de que existem pessoas fazendo tratamento, cultivando cannabis e fazendo uso de THC. Isso é reversível? Tipo assim, rolou agora, beleza. Pode ser que daqui a 2 semanas aconteça alguma parada e mude? Quase que juridicamente falando, para as coisas que não têm preço existe recurso. Então, assim, no mundo jurídico, né, eu acho que a gente tá acostumado a fazer esses enfrentamentos, né, e aí a gente olha aí para a história recente da maconha no Brasil e a gente percebe que existem ferramentas e que esses quadros podem ser alterados a partir da resistência. Quem edita as normas do CFM é o próprio CFM e ele é composto por pessoas. Se as pessoas tiverem vontade de produzir mudanças, a mudança acontece se existirem pessoas dispostas a combater o obscurantismo, né, e principalmente uma área tão importante para a saúde que é a área médica e a ciência. A limitação da ciência não é razoável nunca. Olha a que ponto chegamos, eles querem limitar o saber das pessoas. Se você quiser chegar um pouquinho mais longe na falta de noção que essa norma tem, os produtos a que se referem a normas e que estão limitados à prescrição e que estão fortemente guardados, como num carro forte, como se a gente estivesse guardando o demônio da garrafa, são vendidos no mundo afora como suplemento, né? Então Nossa, assim, como que bizarro, que o Conselho Federal de Medicina... a cabeça na parede mesmo. Como é que o Conselho Federal de Medicina está alheio a isto? E se põe a sentar, escrever, editar e publicar uma coisa tão sem sentido nenhum. Chega a dar uma angústia civilizatória, né? A que ponto chegamos que os médicos estão proibindo os tratamentos médicos? Que eles mesmos desenvolveram, das pesquisas que eles fizeram e os papers que eles publicaram. Não só para esse medicamento, para todos, né? Sem ciência, sem informação, a gente não tem evolução. Só uma atualização aqui, que enquanto a gente editava esse vídeo, o CFM falou que vai rever essa parada, olha só. Após críticas de entidades e políticos, o CFM vai abrir uma nova consulta pública sobre o canabidiol. Entidades e parlamentares pediram a derrubada da nova resolução, que é vista como um retrocesso no tratamento de pacientes que já utilizavam derivados da nossa plantinha. Rapaz, só nesses poucos dias aí a pressão já funcionou, mas ainda tem mais coisa pra falar. E aí tem a queridinha, né? Que eu não sei se é tão querida assim, acho que não, né? Zero, né? Zero. Que é a famosa Anvisa. O que tem ela nisso tudo, assim? Isso é mais ou menos um Game of Thrones, né? A gente sabe que essas são entidades, castas e brasões que estão aí na dança das cadeiras, na tentativa de controlar as pessoas e os corpos, né? Assim. Então, o papel da Anvisa neste lugar está bastante restrito à fiscalização dos medicamentos, ao registro desses medicamentos. Na verdade, a Anvisa como um poder alheio a esta questão administrativa da regulamentação da profissão, que é bastante específica, ela não tem nenhuma ingerência sobre esse processo. O que ela tem é ingerência sobre a autorização dos medicamentos. Aí ela tá nesse Game of Thrones, apesar de... Porque existe um medicamento registrado e já comercializado no Brasil, que é o Mevatil, que está em desacordo com essa resolução. Então, teoricamente, a partir dessa resolução, não seria mais possível prescrever o Mevatil. Mas a Anvisa, até agora, está bem quietinha, porque, na verdade, ela não foi questionada. O papel dela de registro do medicamento foi cumprido dentro das normas da própria Anvisa. Não é que a gente espera que haja uma interferência, né, de outros poderes relacionados a isso. Imagino que se a Anvisa vier a se manifestar a respeito disso, vai ser a respeito da sua competência para o registro de medicamentos. Eles fizeram uma palhaçada, uma pataquada, vou dizer, não vai ser fácil limpar esta sujeira, mas eu imagino que com algum pouquinho de boa vontade a gente se reconheça que isto não traz nenhum impacto positivo para a população. Eu tenho uns amigos médicos que estão fazendo pós em cannabis para poder prescrever, estudando sobre. Cara, não desistam, velho. Não desistam, porque, tipo assim, a gente precisa muito de vocês, tá ligado? E muitos de vocês mandaram mensagem para mim falando sobre esse medo, por serem novos nesse meio e querer fazer parte, querer ajudar, mas também não querer jogar fora todos os anos que estudou, blá, blá, blá. Como que pode continuar aí nessa resistência? Mas eu acho que é o lance da gente se unir, vocês se chegarem cada vez mais pra classe de vocês, tanto pro medicinal quanto pros advogados e tal, trocar essa ideia, todo mundo tá junto, porque é isso, sozinho a gente é forte, mas junto a gente é muito mais porreta, né? Então, assim, tem que se unir, não adianta, né? Não, sozinho ninguém é nada, nem corno.
Muito obrigada, né? O que eu vou falar? Uma aula aqui? Foi uma aula. Agora eu tô entendendo o que tá rolando. Mas se vocês quiserem ler, cara, tem tanta coisa na internet falando sobre que é muito gostosinho também ir atrás cada vez mais pra estudar, entender e tal. O CFM tá parecendo o quê? Aquela pessoa que chega na rodinha, aí não traz nada e cata o bagulho de geral e ainda deixa derrubar, tá ligado? Não gostei. Pô, tá causando, irmão. O que vocês estão fazendo, cara? Então é isso, galera. Valeu, geral aí que ouviu a gente. Comenta aí o que vocês estão achando dessa loucuragem toda. Enviem esse vídeo pra galera, pra todo mundo estar a par do que tá acontecendo, entendeu? Trocar ideia, enfim. Acho que a gente conseguiu dar um resumo, assim, um plano geral do que está acontecendo e agora é convidá-los a se apropriarem desse discurso também para desmistificá-lo, para desmontá-lo e para nunca concordarmos com leis injustas. Ai, vou te dar um abraço. Muito obrigada, viu? Amei. Verdade. Valeu, galera. Esse conteúdo é tudo que você viu aqui no texto e ele também é feito com a ajuda do nosso Apoia-se. E se você quiser ajudar a gente também, tem uma série de recompensas, sorteios, session no Discord, mano, uma caralhada de coisa que só se você entrar lá, você vai saber. Então cola lá, apoia.se/12 e não deixe nosso beckzinho tão santinho apagar.